O estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a cessação da periculosidade, transitada em julgado a sentença, o juiz expedirá ordem para a desinternação ou a liberação. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 176, em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior. Artigo 177. Nos exames sucessivos, para verificar se a cessação da periculosidade, observar-se-á no que lhes for aplicável o disposto no artigo anterior. Artigo 178. Nas hipóteses de desinternação ou de liberação, aplicar-se-á o disposto nos artigos 132 e 133 desta lei. Artigo 179. Transitada em julgado a sentença, o juiz expedirá ordem para a desinternação ou a liberação. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser convertida em restritiva de direitos. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 180, a pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser convertida em restritiva de direitos, desde que, inciso 1, o condenado a esteja cumprindo em regime aberto; 2, tenha sido cumprido pelo menos um quarto da pena; 3, os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão recomendável. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre os incidentes de execução das conversões, a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado praticar falta grave. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 181, a pena restritiva de direito será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. Parágrafo 1º. A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado, a linha A, não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido ou desatender a intimação por edital; B. Não comparecer injustificadamente à entidade ou programa em que deva prestar serviço. C. Recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto. D. Praticar falta grave. E. Sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade cuja execução não tenha sido suspensa. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o tratamento ambulatorial não poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 183, quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Artigo 184. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Parágrafo único. Nesta hipótese, o prazo mínimo de internação será de 1 ano. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares.
Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 185, haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença em normas legais ou regulamentares. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que pode suscitar um incidente de excesso ou desvio de execução, entre outros, o Ministério Público. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 186, podem suscitar um incidente de excesso ou desvio de execução, inciso 1, o Ministério Público; 2, o Conselho Penitenciário; 3, o sentenciado; 4, qualquer dos demais órgãos da execução penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a petição do induto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao juiz da execução para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 187, concedida a anistia, o juiz de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade. Artigo 188. O induto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Artigo 189. A petição do induto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a anistia e o induto, o Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 190, o Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e fará, em relatório, a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento deste depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na petição. Artigo 191. Processada no Ministério da Justiça com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, concedido o induto e anexada aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto no caso de comutação. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 192, concedido o induto e anexada aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto no caso de comutação. Artigo 193. Se o sentenciado por beneficiado por induto coletivo, o juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o procedimento judicial,
O procedimento correspondente às situações previstas nesta lei será judicial, desenvolvendo-se perante o juízo da execução. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 194, o procedimento correspondente às situações previstas nesta lei será judicial, desenvolvendo-se perante o juízo da execução.